Salve, fiel! Salve, galera do Timão. Alô, fiel, é o seguinte, só notícia boa, hein? Corinthians vencendo o Red Bull Bragantino 2-0, quebrando o tabu, porque faz tempo que o Corinthians não vence o Bragantino. O Kaká indo embora, Corinthians se livra do Kaká, ele tá indo para o Vitória. O Martínez, infelizmente, também foi embora. E ó, tem jogador chegando. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo que tá acontecendo no Corinthians. Mas antes, fiel, você sabe, isso aqui é Corinthians, caralho. Chega representando com like, porque isso aqui, ó, isso aqui é Corinthians. Fortalece com like, ativa o sininho e se tiver a opção de hypar, hypa pra nós e vamos ver as últimas informações do Timão. Vamos lá. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente nessa sexta-feira no Gazeta Esportiva. Estou no Parque São Jorge, um dia animado por aqui, afinal o Corinthians venceu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, 2-0 sobre o Red Bull Bragantino, que ainda não havia perdido na competição, inclusive estava invicto neste ano de 2026. Mas o grande personagem do jogo foi Hugo Souza, a gente vai falar muito sobre ele aqui no programa de hoje e, claro, vamos trazer também mais detalhes sobre os problemas aí no departamento médico do Corinthians. Breno Bidon ficou de fora ontem. Será que teve a ver com aquela lesão que ele sofreu no derby? A gente vai falar já já. E também, claro, ponto final na relação entre Martínez e Corinthians. Sem esquecer que hoje é aniversário do Memphis Depay, hein, Michele? Eu volto com vocês, depois vocês me chamam e a gente fala sobre tudo isso. Pois é, vai ter festinha hoje do Memphis Depay. Agora é o seguinte, hoje é sexta-feira 13, hein? Claro que o programa hoje tá bom demais, olha só. Corinthians acaba com a invencibilidade do Bragantino em noite de destaque de Hugo Souza. Tem com o Mateuzinho hoje, mano. Por incrível que pareça, eu falei pra ele no quarto. Eu falei, mano, eu tô sentindo que eu não tô bem, mas hoje é virada de chave, mano. E na hora que sai o pênalti, ele chega pra mim e falou assim, tá vendo a virada de chave que você falou? Hugo Souza, prestes a completar 100 jogos pelo Corinthians, defendeu o seu 11º pênalti pelo clube, o 4º só contra o Red Bull Bragantino. Teve um jogo aqui que eles ganharam da gente, fizeram um gol de pênalti, que as redes sociais deles postaram um monte de coisa minha, eu lembro disso. Postaram um monte de gracinha, um monte de coisa, mas bom lembrar que eles são a maior vítima do Hugo Souza. Antes disso, Gabriel Paulista havia aberto o placar após escanteio cobrado por Rodrigo Garro, que foi titular. A intenção é de construir uma história bonita nesse clube, respeitando a história de todo mundo que passou aqui, sem querer me comparar a ninguém. Mas comparando ou não, Hugo, você já se igualou ao Gilmar, que também soma 11 penais defendidos pelo Alvinegro. Já fazendo uma média com as partidas disputadas, você é o primeiro do ranking. Em ano de Copa do Mundo, nada melhor que isso, né? Estou muito feliz de poder chegar a esse número e espero que a gente possa construir mais números como esse, mas que todos eles sejam em prol do clube. E na terceira rodada do Brasileirão, o Hugo ajudou muito sim. Depois da sua defesa, Alan fez a sua estreia e Matheus Bidu ainda aumentou a vantagem para 2-0. Foi assim, com mais uma defesa importante do goleiro, que o Corinthians encontrou a sua primeira vitória no torneio nacional, saindo lá da lanterna. Nós hoje precisávamos de muito desse resultado e com uma boa atuação da equipe, acredito eu, que não expressiva tecnicamente, mas uma atuação convincente. Ele fez uma brilhante defesa e aquilo nos ajudou muito. Fico feliz por ele ter atingido um número como esse. Corinthians também, boa fase. Quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo e naquele lance lá, se foi pênalti ou não foi. Para começar, vamos falar do jogo. O jogo, mais uma vitória importante do Corinthians, consistente também o Corinthians nesse início de temporada, aí em 4 jogos, 3 vitórias, jogando bem contra times graúdos aqui do Brasil. Perdeu lá, ai meu Deus do céu, tá lá esse rapaz que pega muito pênalti. Isso já vai criando um terror psicológico no cobrador. Então, uma baita defesa do Hugo. É bem verdade que o jogador do Bragantino ali acabou ajudando um pouquinho com a cobrança não tão boa, o Isidro, mas o Hugo tá ali para fazer o trabalho dele, fez uma grande defesa e o Corinthians consegue a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vitória importante, tem um jogo a menos, é bem verdade, mas o Corinthians acho que vai sofrer bem menos nesse Brasileirão de 2026 do que no Brasileirão do ano passado. Acho que o Corinthians tem um time muito interessante, Começou com bons bem, jogadores. Não tem um elenco tão grandioso assim quanto Palmeiras, Flamengo, enfim, Cruzeiro, mas Fluminense, que para mim joga o melhor futebol do Brasil, mas os 11 ali
São bons jogadores, é um time muito consistente, um trabalho muito bom do Dorival, que sabe demais ajeitar time, está mandando muito bem no Corinthians. É isso, e eu gostei muito da declaração do Hugo Souza depois do jogo, né? Porque ele acabou fazendo coro àqueles que perceberam nesse começo de temporada que ele não vinha bem. Eu mesmo falei várias vezes aqui no Gazeta Esportiva que o Hugo Souza estava abaixo do que ele normalmente pode apresentar, do que ele já apresentou, tomando gols bobos, falhando em alguns momentos já nesse começo de temporada. Mas claro, ele não tinha falado isso ainda. E ontem ele veio a público, até se emocionou na resposta que ele deu ali, né? Tava conversando com o Mateuzinho no quarto, falei que esse ano não estava legal, eu não estava bem, mas que hoje era virada de chave. E que virada de chave, né? Num jogo importante como esse, pegando mais um pênalti, o que dá moral para qualquer goleiro, e ele sentindo que agora o Hugo Souza voltou. Ainda mais no ano de Copa do Mundo em que ele vem sendo chamado, isso era o que ele mais precisava, fazer um grande jogo, né, aumentar a confiança, continuar trabalhando do jeito que ele trabalha, porque ele é muito bom goleiro, e pensando também na Copa. Né? Foi o 11º pênalti que ele defendeu pelo Corinthians, é um ídolo, inquestionavelmente. Para você foi pênalti, Alex? Para mim foi pênalti. Não é aquele lance assim escandaloso, como foi, por exemplo, do Vitor Roque ontem em Porto Alegre. Não, é um lance mais duvidoso. Mas eu acho que o Gustavo Henrique não está com o braço completamente colado. O braço dele naquela câmera de dentro do gol, a Golcan, o braço dele, na minha opinião, está num movimento um pouquinho mais aberto e quando a bola bate, para mim, acaba configurando, até certo ponto, um movimento de bloqueio. E é o que hoje é visto e analisado para configurar um pênalti também. Então, por isso que para mim foi pênalti. Eu acho que foi sem querer essa batida. Sem querer não está na regra. Não existe mais sem querer. Não, tá na regra. Não, mas não tem aquela questão da intenção? Não tem também. Não tem mais a intenção. Para mim não foi absolutamente nada, o lance numa velocidade... Movimento natural do corpo? Totalmente. Mas não estava natural. Para mim, a hora que o rapaz do Bragantino chuta, ele já tá virando o rosto para trás. Também o rosto virando não tem problema. Não, é pênalti. A bola tá o braço tá colado ao corpo. Para mim não foi absolutamente. Olha só, na velocidade normal, olha só. O que é isso? A bola vem um foguete em cima do Gustavo. Vai defender a cara. Sabe, ele virou para se defender, o rosto ali, olha o braço. Coladíssimo ao corpo, pra mim não foi absolutamente nada. Aí é caçar pelo em ovo. Nessa câmera dá pra ver melhor. Ó. Se ele tá com o braço um pouquinho mais aberto, que isso? Se não bate no braço dele, bate no corpo. Não, passava, bate no corpo. A bola passava. Pra mim não foi nada esse pênalti aí. Mas são opiniões, né? E outra, a proximidade, a força Tava da muito bola, perto. mas isso também não tá na regra. Isso não é analisado pra falar que é pênalti ou não. Por Tudo exemplo, bem, não, ele concordo. tá chutando. Então é isso. Concordo. Aí mas o olha só, movimento muito não é um colado. movimento natural dele Ele tá virando pra proteger o rosto, ele não vê o chute. Não, mas o que determinou que foi pênalti é que o braço não tava 100% colado. Ele tava o braço estava se movimentando até pra colar. Tem que estar colado pra baixo? Eu acho que é isso que eles colocam, porque isso dessa interpretação... Não, eu gostava da minha época de 20 anos atrás, quando não começaram a inventar a regra, que era a intenção. Bola na mão e mão na bola. Era na assim. rua, qualquer lugar era assim. Se a pessoa, ali, nitidamente, não teria sido pênalti. Claro que não. Na regra antiga, isso não seria pênalti. Isso. É que eles inventaram tanta coisa, tanta moda. Eu não entendo direito essas regras, igual o português que então é muito difícil, sabe? É complicado mesmo. A gramática portuguesa também é meio confusa. Vamos direto para o Parque São Jorge falar com a Marina Buffon, porque tem atualização sobre a lesão do Bidon. Boa noite, Má. Conta pra gente qual que é a situação do atleta. Oi, Michele, boa noite pra você, pra todo mundo novamente aqui no Gazeta Esportiva. A gente mudou de lugar porque começou a chover do nada aqui, gente. Uma tempestade, uma ventania, então a gente veio se abrigar aqui um pouquinho dentro do Parque São Jorge mesmo aqui do Clube Social. Mas você me perguntou do Breno Bidon. Breno Bidon foi desfalque ontem na partida. Um pouquinho antes a gente soube então que ele estava de fato com estiramento no posterior da coxa confirmado. Tanto ele quanto também. E agora acaba a luz aqui, vocês estão vendo, né? Acabou a luz aqui no Parque São Jorge ao vivo, é isso, gente. Além dele, o André também foi um desfalque confirmado ontem, com entorse no tornozelo. Então os dois estão aí fora do time do técnico Dorival Júnior. Não há uma previsão de retorno, mas o Dorival entende que pelo menos o Breno Bidon deve estar de volta aí numa possível quartas de final, né, entre os dias 20 e 22 de fevereiro. O Dorival falou sobre o Breno Bidon. Vamos ouvir então o técnico do Corinthians. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve aí sim a condição agravada, naturalmente em razão da partida, mas
nós questionamos, nós fizemos o nosso papel de perguntarmos se ele estava suportando, se estava com algum problema mais sério, e a percepção aí é do atleta, não tem como você interferir. Essa fala do Dorival em relação ao Breno Bidon no derby. Breno Bidon, em vários momentos no clássico contra o Palmeiras, pegava ali a coxa e tudo mais, e a comissão técnica perguntava para ele, tá tudo bem? Aguenta jogar? E ele jogou até os 42 minutos do segundo tempo, mas foi desfalque nessa partida de ontem, gente. É isso aí, então esse estiramento, no que vocês acham que a falta dele pode impactar na equipe do Corinthians, Zé e Alex? É uma falta muito grande, né? Porque o Bidon tem sido aí, se não o principal, um dos principais jogadores desse time do Dorival, assumiu uma condição interessante ali, sem o Garro. O Dorival achou a posição do Bidon, que antigamente colocava ele um pouquinho mais para trás, mais de segundo volante e tal, e ele é um cara que joga mais avançado. Jogou muito bem, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Flamengo, né, na Supercopa Rei, no jogo Corinthians e Flamengo lá em Brasília. Ele foi um dos principais jogadores em campo, recebeu o troféu de melhor em campo e vem sendo aí um diferencial. É um menino muito bom de bola, é um meio-campista completo. Ele sabe também defender, sabe compor, recompor muito bem ali, chega bem ao ataque, pisa na área, é habilidoso, tem muita habilidade, chuta bem. Então é um jogador desses modernos aí que a gente gosta de dizer, que não vai durar muito tempo no Corinthians, infelizmente, para a torcida corintiana. Daqui a pouco ele irá para a Europa e vai fazer muita falta sim. É isso? É isso aí. No Clássico Carioca, o Fluminense recebeu o Botafogo no Maracanã, o tricolor. O que a gente quer saber sobre o Martínez, e também parece que tem notícias sobre o Kaká, é isso? É isso sim, Michele. Bom, ontem aqui no programa, antes do jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, a gente falou sobre o acordo que o Corinthians está costurando com o jogador. Depois do jogo, o Marcelo Paes, executivo de futebol, deu um pronunciamento antes da coletiva do técnico Dorival Júnior, confirmando de fato que essa rescisão amigável está sendo costurada, está sendo assinada, as partes vão aí de fato chegar a essa rescisão. Garantiu que o Martínez não joga mais com a camisa do Corinthians, e uma fala que chamou bastante atenção, ele diz, né? Enquanto ele esteve aqui no clube, foi por 1 ano e meio, ganhou dois títulos, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Na Supercopa ele não estava presente porque estava na Venezuela ainda, mas enquanto ele esteve no Corinthians, ele honrou a camisa. No entanto, algumas questões comportamentais de valores acabaram falando mais alto aí, o Corinthians não poderia deixar passar por cima disso, né? Então, por isso é que eles também estão buscando essa rescisão. Pensaram sim em fazer uma demissão por justa causa, como a gente havia trazido aqui no Gazeta Esportivo anteriormente, mas pensando no atleta, na decisão humana, né, do Martínez, eles decidiram, portanto, por essa rescisão. A gente perguntou também ali para os jogadores, o Hugo Souza também falou sobre o Martínez, que ele é um ótimo colega de trabalho, uma ótima pessoa, mas que nesse momento é o Corinthians quem decide o que deve ser feito com ele. Portanto, Martínez não joga mais com a camisa do clube. Em relação ao Kaká, as últimas notícias são de que, muito provavelmente, nos próximos dias, apesar de ele ter sido relacionado ontem para a partida, ele deve ser emprestado ao Vitória, que também joga a Série A deste ano. Michele. Obrigada, Má. Então vamos lá. O Martínez acertou aí com o Corinthians essa questão. O Corinthians vai pagar a cirurgia dele, vai Tá sendo isso. bonzinho até, né? Vai pagar 30% do salário até o fim desse ano, mas o ano que vem já não paga, porque o contrato dele seria até o final de 2027. Vocês acharam que o Corinthians fez certo ou deveria tentar rescindir totalmente? Eu acho que o Corinthians antecipou possíveis problemas na justiça, que ele poderia ter caso, de repente, cismasse de rescindir unilateralmente o contrato do Martínez. Exatamente. Eu acho que o Corinthians antecipou de maneira inteligente, né, Zé? Eu acho que... O Corinthians não havia um consenso jurídico de que a rescisão por justa causa não teria problemas para o Corinthians. Então, além disso tudo que a Marina disse, também tem essa questão jurídica. O Martínez não tinha mais clima nenhum para jogar no Corinthians, especialmente quando ele não responde uma mensagem mandada pelo Dorival. Várias mensagens. Quando ele estava lá na Venezuela. Gazeta Esportiva está recheado de informação. A lesão do André Luiz era ligamentar, eu já levei um susto. Falei, ferrou, porque quando você fala em ligamento, geralmente, é cirurgia, 6 meses. Mas o dele não chegou a romper, Motinha.
Então, o próprio Dorival falando sobre isso na coletiva, ele disse que daqui a 10 dias ele já espera contar tanto com o André Luiz quanto com o Bidon de volta. O Bidon 10 dias foi só? dores na coxa, E o Caio César também, que se machucou contra o Capivariano e também deram esse prazo. Mas também Então, o médico nada do Corinthians é grave. animal, mano. O cara entrar lá, Pô, já é. papum, já era. O departamento lá é ferrado, Mantinha. Lelê, Nada grave, fala do nada jogo. grave. Fala do Graças a jogo aí, Deus. Lelê. Então, né, De Paula? Não, Lelê, fica à vontade. Você, depois do que eu vi aquele dia, você tem prioridade total pra falar. Eu que não vou ficar... que você viu? Eu que não vou querer Que falar viu? na sua frente aí, pra depois eu hein? ser arrebentado aí. Que besta, velho. Não, então, até perdi o rumo aqui agora. Vai lá do jogo. Não, vamos aproveitar que a gente tava falando aí da lesão do Bidon e do André Luiz, porque eles fizeram muita falta, principalmente no primeiro tempo, como o time estava acostumado com eles nesse meio de campo ali, que é o setor mais importante, onde se ganha jogo. No primeiro tempo, acho que a gente sentiu muita falta deles, tanto é que foi um primeiro tempo meio xoxo, né, ali. E no segundo tempo, aí o Corinthians volta melhor. Acho que o puxão de orelha do Dorival ali no intervalo fez efeito. O Corinthians já volta mais ligado, né, no 220 ali, tanto que faz o primeiro gol logo nos minutos iniciais da segunda etapa. Eu acho que o Garro, apesar de todo o carinho que a gente tem por ele, do potencial que a gente sabe que ele tem, ele hoje é banco, né? E mais uma vez acho que ficou muito claro o porquê. Porque fisicamente, cara, ele não consegue mais participar de forma tão ativa do jogo. E ele era pra ser o cérebro do time, mas ele conseguia participar pouco, né? Então... E ele levou um salve, né, lá dos caras, né? E ele vem se salvando, Motinha, nesses jogos que ele tá mal fisicamente, ele vem se salvando pelas bolas paradas, porque ele pega muito bem na bola. E aí, ontem mesmo, ele bateu um escanteio e serviu de assistência pro gol do Gabriel Paulista. Então, mais uma vez, ele se salva ali pela bola parada. Né, quando ele tem essa oportunidade de encaixar alguns passes ali, como ele fez também pro Yuri, umas bolas longas, a gente vê que ele tem a qualidade. O problema é o desgaste físico, né? Que ele não consegue muitas vezes acompanhar. Porra, Messiala aí, rapaz. Entrou bem, espero que continue assim. E outra coisa. Bidu é seleção. Olha, Bidu é seleção. Tá melhor lateral jogando demais. esquerdo. Deixa eu falar. Eu acho que ele não tem nível de seleção, mas Não, joga também acho. bem o Bidu. Joga. Tá, Ele Joga. é a principal. Eu vou falar um negócio. As melhores jogadas do Por Corinthians lá. acontecem sempre pelo lado esquerdo. Exato. Se você quiser dificultar a vida do Corinthians, tem que botar uma marcação forte em cima do Bidu. Mas eu vou te falar, né, estranho? O sistema defensivo do Corinthians, sinceramente falando, é forte, hein? Você tem o Hugo Souza, baita goleiro. Mateuzinho tem jogado Tá muito muito bem, já faz tempo. Gabriel Paulista, que, joga demais. Gustavo Henrique, que é monstro. Ídolo. E o Bidu na esquerda, cara. O sistema defensivo do Corinthians é forte, hein, estranho? Sim, sim. E, assim, André Ramalho tá no banco, mas também Tá. eu acho... Vinha recuperando a confiança do Pode Ramalho. fazer um Sim, terceiro sim. zagueiro. André Ramalho, pra mim, é um ótimo jogador também. Agora, Inclusive, falando em defesa oscilou, até, né? o Hugo Souza, né, falou na saída do jogo lá, ele admite que não estava bem, né? Que ele vinha aí nos 3 jogos aí que ele não estava se sentindo muito bem, que ele não estava jogando bem. Porque como ele é pai de 7, né? Tem Pai que de dar o quem? exemplo pros Tem que dar um outros, exemplo. né? De Mas Paulo? você sabe, estranho, Lelê, essa saída do Martínez também aí tem muito a ver, porque o Matheus Pereira, que faz mais ou menos aquela posição, tá bem, e o Alan chegou e mostrou que vai disputar a vaga também ali no meio. Então, a saída do Martínez, tem o Charles que não tem muita qualidade, mas tá lá também. A saída do Martínez se deve a isso também. Se a gente tivesse contratado e os caras não tivessem encaixado, não sei Ia bater o desespero, né? se não teria uma certa tolerância, uma multa forte. Mas ele tá machucado, nem ia tal, poder que não jogar, sei né? o quê. Ficar quanto tempo fora? É, então. 6 meses no Mas, mínimo. sei lá, mas ainda bem, porque tem que dar um exemplo mesmo, né, ô estranho? Você que é novo aí, Que dá um isso, exemplo. Tá bravo? Essa molecada louco, igual você velho. aí, que Que não quer saber isso, de nada, cara? não quer saber de trabalho, Agora, só quer ficar em rede nossa. social. Tem que dar um exemplo, estranho. Tem que ter disciplina, eu também acho. Tem que Que colocar os isso, caras pra cara? treinar, Você que é velho. empresário. É 35 dias de férias. Não tem mais férias, velho. É Pelo amor de verdade. Deus. Agora eu tô com medo de domingo, né? Do quê? Do quê? Jogo fora de casa, São Bernardo. Bernardo. São Bernardo, gente. Pelo Ah, amor mas... de Deus. Não, Mas Começou então- bem o Paulistão, depois estamos a deu milhão, estranho. A chance do né, São Bernardo se classificar é Milhão. 17%. Só. Esse eles ano eu vou te precisam falar. vencer e torcer por resultado. Ano também. passado foram 2 títulos, esse ano é 2 de novo no mínimo, estranho. É isso. Mas meu estamos a Deus. milhão, cara. Estamos a milhão. Ó, se o Nossa Kaká, senhora. como você falou, tá de saída pro Vitória, né? Ainda bem, né? Empréstimo. Puta, Deus é pai, mano.
Puta merda. Ô, Glória! Empréstimo com obrigação de compra. Graças a Se Deus. o Vitória permanecer na Série A, eles são obrigados E a o comprar. Kaká fizer 60% dos jogos, né? Exatamente. Então, Esse é nosso risco, né? exato. Porque- O Vitória permanecer na Série A já é um risco. Mas eu acho que o Kaká fazer 60% é mais, que na hora que o técnico observá-lo, vai deixar ele no banco. Não vai colocar ele pra Mas jogar. tem que cumprir as duas metas duas. ou é um Nossa, ou tamo outro? ferrado. As duas metas. Caraca, meu. Além de jogar bastante, o Vitória tem que ficar na Série A. Nossa, Então eu acho que ele volta pro Corinthians, viu? Porque eu acho que não vai dar pro Vitória não, velho. Ah, mas tudo bem. Olha que Pelo ano menos passado... a gente não vai ficar esse ano, A pelo gente se menos. livrou por enquanto. Ruim o Kaká, Depois né, a gente Estranho? pensa no que faz de Complicada novo. a situação. Ruim, né? Ruim, né? Então é isso. E o Andileri retornou, né, também. Falei ontem que renovou, por né? falta de opção. opção, né? Porque o Hugo tá machucado, que seria o reserva, né? O lateral reserva do Não, Bidu. e ele também não conseguiu nenhum outro clube, É, né? Ele tá dispensado desde dezembro, né? Exato, vamos ver. Tomara que ele volte com Mais vontade, um ano né, aí Lelê? no Corinthians. Tomara que ele volte com vontade. Ah, Lelê não gosta Ele me dele. enganou no Não, começo. eu Aquele também. jogo que ele fez contra o Me iludiu Palmeiras, pra ele me cacete. enganou. Isso, neutralizou o Estevão. Fez 2 bons jogos contra o Palmeiras Pois é. quando chegou ainda Mas no depois Paulista. mostrou o que ele é, né? Ladeira abaixo. Mano, eu acho o Angelero um excelente jogador, mano. Precisa de mais oportunidade. Eu acho ele um bom jogador. Só que como é que ele vai tomar a vaga do Bidu? Hoje Bidu é cotado para a seleção brasileira. Querendo ou não, não é exagero, não é emocionado. Hoje o Corinthians tem os 2 melhores laterais do Brasil. Tanto o Mateuzinho como o Bidu. E ó, falar uma notícia aqui para você que saiu agora, hein? O volante do Corinthians, André Luiz, mesmo machucado, mas a lesão dele é coisa simples, vai recuperar rápido. O volante do Corinthians, André Luiz, recebeu sondagem da Internacional de Milão. Ó, mano, esse cara tem estilo de futebol italiano. Esse cara jogaria muito ou no Milan ou em qualquer time que joga muito. Vamos lá. O volante do Corinthians, André Luiz, recebeu uma sondagem da Internacional de Milão, da Itália. A informação foi apurada pelo portal Meu Timão. Conforme soube a reportagem, as conversas não passaram de uma sondagem, sem proposta oficial. Sabe por que eles não fizeram proposta? Porque a principal janela da Europa é no meio do ano, entendeu? É no meio do ano. Eles só quiseram fazer o que, ó? Movimentar. Tô de olho, hein? Se for vender, vem primeiro em nós. É isso que eles fazem, pô. E se eu não tiver enganado, a janela lá já fechou também. Já fechou já. Só abre no meio do ano, se eu não tiver enganado. Mas comente aí se não é isso mesmo. Comente aí. Então, pessoal, como eu venho falando há um bom tempo, ó. O André não vai ficar. O Bidon, principalmente, não vai ficar. E a minha preocupação maior é o Hugo depois da Copa. O Corinthians, mano, infelizmente vai perder esses jogadores. Só que o Alan já chegou jogando muito bem. Matheus Pereira joga o fino da bola. Só não temos reposição no gol. E aí o Marcelo Paz vai ter que se virar. Fiel, usa o espaço de comentário e dá sua opinião, beleza? E não esquece, representa com like aí. E ó, isso aqui é Corinthians. E olha o dia que eu tô falando. O Corinthians fez a segunda partida no Brasileirão. Lembre bem, assim que assumir a liderança, ninguém tira mais. Escreve aí e vai, Corinthians.